E aí pessoal, boa noite, tudo bem? Vemos mais esse vídeo aqui para falar um pouco para vocês como se tornar um investidor, né? Porque a ideia que a gente tem que investidor são aquelas pessoas que têm muitos imóveis, moram na zona mais valorizada da cidade, tem muitos carros, e não é bem assim. Qualquer pessoa hoje pode se tornar um investidor no Brasil, né? Eu, por exemplo, sou trabalhador, tenho minha carteira assinada, dependo do meu salário para sustentar minha família, e mesmo assim passei a investir, a entrar na Bolsa de Valores há mais ou menos 1 ano e 6 meses. Quando conversando com um amigo, na época, ele me falou que trabalhava fazendo day trade, que é a modalidade de comprar e vender ações no mesmo dia. E aí eu me interessei sobre a Bolsa de Valores. A gente fica mais ouvindo na Bolsa de Valores, subiu, desceu ali no jornal, e muita gente não sabe o que representa. Eu passei a estudar um pouco sobre o assunto, conversei com ele da corretora que ele trabalhava. Ele falou que ela não cobrava taxa de corretagem, porque algumas corretoras, quando você compra as ações ou vende nessa modalidade, ela cobra uma taxa, tanto para você comprar quanto para você vender. Mas aí não é interessante para a gente, no meu caso, que sou trabalhador, tá pagando taxas, né? Então eu abri uma conta nessa corretora na época, mas aí tinha uma dificuldade. Qual era a dificuldade? Era transferir o dinheiro do banco que eu recebo o salário para a corretora, né? Fazer um TED. E aí eu tinha que pagar esse TED. Também não era interessante, porque a gente que é trabalhador, a gente quer evitar taxas, né? Quer evitar pagar qualquer coisa. E aí foi quando surgiu a ideia de outro amigo meu ter me falado sobre o Nubank. É uma conta de pagamento, é uma fintech financeira. E eu resolvi confiar na época, abrir essa conta do Nubank, que tem o seu rendimento melhor que a poupança. Então como é que eu fazia para não pagar taxa? No Nubank você transfere dinheiro dele para qualquer banco sem pagar TED. E você pode transferir dinheiro para o Nubank via boleto bancário. Então eu emitia um boleto no Nubank e pagava na minha conta. Esse dinheiro ia para o Nubank, e do Nubank eu fazia o TED para a corretora. Toda essa manobra para evitar pagar taxa de TED, que eu acho que era em torno de R$ 10 na época, por TED, né? E daí eu negociei com o banco, que eu recebo salário, dizendo que não era interessante para mim pagar TED. Eles disseram que não iam me isentar. Eu fui e resolvi transferir minha conta salário para outro banco. Daí quando chegou a solicitação com o meu gerente da transferência de salário, ele me ligou na hora dizendo que eu não fizesse aquilo, perguntando o que é que eu estava precisando, e daí me deu isenção de TED, e eu tenho isenção de TED até hoje. Mas então o que é que eu fazia? Eu transferia, né, depois que eu tive isenção, o recurso para essa conta, e aí eu comecei a comprar e vender ações. Comprava tanto, geralmente eu sempre fui muito cauteloso, e eu comprava no mercado fracionado, que aqui no Brasil você pode negociar ou a partir de lotes de 100, né, 100, 200, 300, múltiplos de 100, ou no mercado fracionado, que é de uma ação até 99 ações, onde você põe um F no código da ação, no final do código da ação. Então eu fiz isso, né, esse ano de aprendizado. E quando você vai abrir uma conta na corretora ou no seu próprio banco, um banco de varejo, os grandes bancos, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco e tal, você também pode negociar, comprar e vender ações. Só que assim como a maioria das corretoras, eles vão cobrar taxa de corretagem. E a meu ver não é interessante, mas aí é a critério de cada um. E você tem que preencher lá, na verdade responder
um questionário onde vai tratar o seu perfil como investidor, né? Que é um perfil que pode ser conservador. Se a pessoa é conservadora, você não quer se expor a risco. Geralmente os conservadores só investem em renda fixa. Moderado ou arrojado, que é aquele que quer correr mais riscos. Então, você abrindo essa conta ou entrando em contato com o seu gerente, preenchendo esse formulário, seu CPF vai ser liberado com prazo de 24 a 48 horas para você negociar na Bolsa de Valores. E daí você passa a ser um investidor. Eu aconselho nunca colocar um dinheiro que você vai precisar ou um dinheiro que já está com compromisso na Bolsa de Valores devido ser a renda variável, né? Então pode ser que no momento que você precise, aquele valor esteja menos do que deveria e aí você perca dinheiro. O interessante é bem verdade que nós trabalhadores sempre precisamos do dinheiro, né? Mas eu quero dizer que pode ser um dinheiro que você recebeu, uma indenização, alguma coisa que você não vai contar com aquele dinheiro de imediato. E nunca colocar ele totalmente na renda variável. Você fazer uma divisão. É importante também se ter uma reserva de emergência. Se não se tem, começar a criar para adquirir essa quantia para que você possa ficar mais tranquilo caso haja uma eventualidade. Eu lembro que na minha adolescência, para eu ter algumas coisas que eu queria, minha mãe me ensinava a juntar dinheiro para eu comprar. Então, minha primeira televisão no quarto foi o que comprei. Primeiro videocassete da minha casa foi o que comprei, porque eu queria muito, gostava muito de assistir filme na época. E foi juntando dinheiro que eu comprei. Então essa cultura eu já trazia para mim, não é? Então então é isso. Quero deixar para você essa experiência, que você tenha essa coragem. Nós vamos falar mais sobre isso, quanto você deve colocar na renda variável, quanto deve colocar na renda fixa, fazer essa divisão, dar um norte para vocês. Eu sou formado, eu tenho graduação no nível superior na Universidade Pública, não na área de economia, né? Tenho formação também técnica, que me levou a ter o emprego que eu tenho hoje. Então por isso o nome do canal é Trabalhador Investidor. Então você que nos acompanha aí, eu espero que tenha gostado. Dá o like, compartilha, para que as pessoas simples assim como a gente possa estar investindo na Bolsa de Valores. Importante para aqueles que estão iniciando é que você só perde o valor investido ou você só lucra aquilo que você ganhou, patrimônio, quando você vende a ação, ou então se a empresa ela chegar a falir, certo? Mas a corretora no qual você está investindo o seu dinheiro no papel da ação, essa corretora quebre, você não perde seus papéis das ações, porque ela fica atrelada ao seu CPF na Bolsa de Valores, certo? E você pode transferir essas ações para qualquer corretora, fazer a portabilidade. Então, na verdade, é importante salientar que seu patrimônio ele varia, mas você só assume esse prejuízo, esse lucro, se você negociar esse papel. Se você não fizer nada, ele vai ficar ali variando, e existem várias formas de ganhar na bolsa. Uma delas é que quando você compra ações de empresas que dão lucro, você recebe dividendos, recebe juros sobre capital próprio. E é importante procurar empresas que paguem isso, já que a gente quer aumentar a nossa renda
para poder lá na frente viver de renda. Então procurar boas empresas é importante, certo? Então um abraço, obrigado e até a próxima.